Olá, meu povo! Como é que vocês estão? Como é que estamos de quarentena? Espero que esteja tudo ok. A gente está tentando melhorar todas as formas possíveis para o seu desenvolvimento, os seus estudos. Espero que esteja indo tudo bem e que ocorra da melhor forma possível. Vamos nos proteger, ficar em casa e, se possível, isso é claro, se possível, tentar ficar em casa para que não possamos alastrar ainda mais essa doença. Quero lembrar que vou estar com vocês nos nossos horários de aulas online, completamente para conversas tanto por áudio, quanto por textos, quanto por videochamada. Durante as 2 horas da nossa aula eu estarei totalmente disponíveis para vocês, tá certo? Eu também estou disponibilizando as videoaulas, que por temas, então vai ser vários temas e no final dos temas eu vou dar a gente vai ver algumas questões, a qual você vai ter que parar o vídeo, fazer as questões e depois continuar o vídeo, porque aí eu vou destrinchando essas perguntas da melhor forma possível, ok? Eu também quero avisá-los que com a volta nas aulas, a gente vai voltar a esses temas, a gente vai fazer uma nova revisão desses temas. Vocês não ficarão, em hipótese alguma, me arrumar aqui, em hipótese alguma, com algum problema por causa disso. Vocês estão totalmente resguardados e estarão totalmente preparados para o dia do vestibular, para o dia que todo mundo, vocês e obviamente a mim, vamos conquistar essa aprovação. Ok? Então, só fazendo uma pequena revisão. Infelizmente, faz aí uma semana que a gente não se viu. Semana passada, que era o dia da aula da videoconferência, não rolou devido a problemas técnicos, mas acredito que com o vídeo vai ser melhor. Eu só peço um pouquinho de paciência, porque eu não trabalho muito com vídeos assim, e aí as edições podem ficar algumas vezes não satisfatórias, mas a gente vai aprendendo e vai evoluindo, como tudo na história, né? Ok. Fazendo uma pequena revisão do que a gente viu até aqui. O que é importante para a gente, digamos assim, alavancar nesses assuntos? Hoje a videoaula vai ser referente a grandes navegações. Então a gente vai pegar grandes navegações chegando até as Américas. Aí eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão responder. Desculpa. Vou fazer algumas perguntas e vocês vão responder. Depois, a nossa próxima videoaula vai ser sobre América Espanhola e América Inglesa e depois uma nova videoaula sobre Introdução ao Brasil Colônia, qual a gente vai estudar como que foi feita essa primeira etapa de colonização do Brasil. A gente já vai estar vendo o Brasil, beleza? Lembrando que a gente já estudou pré-história, que é extremamente importante. Nós já estudamos Antiguidade Oriental e Antiguidade Clássica, e eu vou fazer uma referência a uma parte da Antiguidade Clássica bem aqui nesse conteúdo, obviamente. E nós também já estudamos Idade Medieval, extremamente importante para esse conteúdo aqui, para a expansão marítima, e também estudamos Renascimento. Gente, Renascimento. A gente já destrinchou, já conversou sobre esse assunto e a gente não pode esquecer os pontos básicos do Renascimento, que é o desenvolvimento tecnológico, o ser humano vai começar a se desenvolver como pessoa em busca de novos conhecimentos, em busca de novas conquistas. E aí a gente tem, obviamente, a expansão marítima é uma etapa, é uma consequência desse novo Renascimento que vem surgindo cada vez mais e vem ganhando força. Mas beleza, professor. O Renascimento tem uma importância grande? Com certeza tem. O Renascimento é primordial. Se não fosse o Renascimento, boa parte do que a gente tem não aconteceria. Então, de coisas importantes que a gente tem que fazer uma nova revisão ou para uma análise. Renascimento, que vai abrir espaço para o que a gente quer a primeira, digamos assim, o primeiro movimento burguês de grande força que vai pôr fim, literalmente, a esse feudalismo. Depois a gente tem a formação dos Estados Nacionais, que é a burguesia se unindo com esses monarcas que se tornarão absolutistas. Entre eles, a gente tem que lembrar, primeiramente Portugal, depois Espanha. Eles são tão importantes para isso porque vai ser exatamente Portugal e Espanha que vai encabeçar essas grandes navegações. Não serão os únicos. Depois a gente tem tanto a França quanto a Inglaterra quanto a Holanda, que também vai passar por um processo de formação dos estados nacionais, das monarquias nacionais, do absolutismo, vai praticar o mercantilismo, todas aquelas características que a gente conversou na aula passada e vão aplicar. A expansão marítima é uma consequência de todas essas etapas.
Ok? Mas beleza, Hudson, o que é expansão marítima? No slide de vocês vai estar assim, definição, período em que as nações europeias iniciaram um processo de exploração e conquista de novos territórios que ampliou o mundo até então conhecido. Lembrando, até então o mundo conhecido pelos europeus. Os europeus vão sair do seu continente e ir para outros, expandir principalmente o comércio, garantir a essa burguesia um aumento dessa parte comercial. Eu vou tirar meu óculos porque está dando muito reflexo e também não fica legal no vídeo, ok? Então, vai ser exatamente isso, essa expansão comercial, ok? Então, a gente tem que pensar que grandes navegações não é uma coisa exclusiva da história. A gente estuda as grandes navegações, inclusive dentro da geografia, porque as grandes navegações é a primeira etapa para a globalização. Globalização é a interação do planeta como um todo. Professor, a Europa já tinha saído os europeus já tinham saído da Europa e conhecer outros continentes? Com certeza. A Europa, por estar ligada por terra com a Ásia, ela sempre teve uma relação muito forte. No período da Antiguidade, os macedônicos vão chegar até nas Índias com as suas grandes expansões. No período medieval, a gente tem a formação da Rota da Seda, que vai trazer esse comércio temporariamente para a Europa, mas principalmente para a Europa Oriental, onde ficava Constantinopla. Depois a gente tem com o Renascimento esse fortalecimento dessa economia no Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo que já era conhecido há muito tempo por esse comércio. Todo mundo conhecido fazia comércio no Mar Mediterrâneo. No entanto, os islâmicos conquistaram Constantinopla no final do período medieval, ok? Desfavorecendo o comércio, principalmente dos cristãos europeus. Depois disso, alguns anos depois desse controle, as cidades como Veneza, Florença, cidades italianas, vão começar a perder a força e assim vai acontecer uma decadência do comércio dentro do mar Mediterrâneo, impulsionando ainda mais o comércio além-mar. Então a gente tem etapas, beleza? Mas, beleza, qual é o contexto que a gente precisa entender? Qual o contexto que acontece as grandes navegações? Lembrando que as grandes navegações ela acontecem entre os séculos XV, começa no século XIV com Portugal e vai até o século XVI. Então, com a descoberta das Américas, descoberta dos europeus para com as Américas, beleza? Então, isso vai ser uma etapa. Qual é o contexto? Primeiramente, uma das coisas principais é o fim da Idade Média. Essa burguesia que está em essa burguesia que está em crescimento, em expansão, ela está começando a modificar a sociedade. Ela fez o Renascimento, ela ajudou na formação dos Estados Nacionais e ela precisa expandir-se comercialmente, beleza? Então, isso é uma das coisas que mais está caminhando. Então, só dar uma olhada aqui nas minhas anotações, a centralização política e o fortalecimento dos Estados nacionais, que é outra coisa que está acontecendo nesse período, é outra coisa que vai impulsionar ainda mais a formação dos Estados nacionais. Tudo isso formado a um cristianismo que tem necessidade de expansão, beleza? A esses monarcas que precisam aumentar seus territórios, aumentar seus poderes, já que a gente tem que lembrar que Portugal e Espanha são países pequenininhos, a França também e a Inglaterra também, e esses países europeus são países pequenos, então eles precisam formar grandes impérios, aumentar seu poder. A burguesia precisava encontrar novas rotas para o comércio das especiarias das Índias, que era extremamente necessário. Então, tudo isso. Beleza, mas é só isso? Não, a gente ainda tem o ideal mercantilista. O ideal mercantilista aqui que foca em produtos de, por exemplo, metalismo, que é acúmulo de metal precioso. Então eles precisam de cada vez mais metais preciosos para fortalecer esse próprio mercantilismo. Então, começa a acontecer uma intensa dinamização da economia em busca do comércio, fomentando um sonho cada vez maior de acúmulo de metal e de ouro, metais preciosos no geral. A força do Estado, que está cada vez mais poderoso, lembrando que o Estado está se formando como um poder agora, então ele está cada vez maior, e, obviamente, essa burguesia que está crescendo, que está ganhando cada vez mais força, que vai impulsionar ainda mais isso. E aí, eu queria que vocês destacassem uma coisa. Destaca-se isso
a drástica retração do comércio devido ao enfraquecimento das cidades italianas. Então, tudo isso vai movimentar. É só isso? Não. A gente tem outras coisas, como, por exemplo, até mesmo a curiosidade desse novo mundo. O que é esse novo mundo? Essa curiosidade de ir além, de buscar novas rotas, de buscar novo. Tudo isso inclusive, motivado por interesses renascentistas. O mundo está necessitando de novos ares, nova vida. Você saca? Então, cara, é como se você tivesse parado. Sua vida toda está parada bem naquele local. O Renascimento, ele vai falar, cara, tem coisas lá fora que é muito maiores, a gente tem que experimentar, a gente tem que correr atrás, a gente tem que ver, a gente tem que ver o que acontece além disso. Então, eles vão em busca disso. Ok? Eles já conheciam que existia muitas coisas na Ásia que eles queriam, devido desde as cruzadas, que já fazia esse comércio com a Ásia. Beleza? Então, também, isso era, principalmente a igreja, e a igreja entra muito nesse ponto, que é o que muita gente fala, está em alguns livros, por exemplo, a questão do projeto de reconquista desse cristianismo. O cristianismo vem perdendo espaço por causa do islamismo, então a necessidade de busca de novos territórios, de novos cristãos, vão impulsionar ainda mais esses novos territórios, essas novas terras. Então, a gente tem que lembrar, toda vez que a gente vê imagens de, por exemplo, a chegada dos europeus na América, as feitorias, essas imagens que acontecem devido à expansão marítima, elas sempre vão mostrar uma cruz. Sempre, vocês podem dar uma olhada, que sempre vai ter uma cruz. Daqui a uma hora vai aparecer nos slides, isso aí. Isso vai causar ainda mais a questão essa nova busca. Aqui nos slides está causas entre busca de especiarias nas Índias, que é uma das coisas principais. As novas rotas marítimas, essa expansão marítima, ela tem como principal objetivo encontrar rotas para a Índia, em busca dessas especiarias, já que Constantinopla foi conquistada por islâmicos, as cruzadas não conseguiam mais fazer, não valia mais a pena, gastava muito dinheiro com as cruzadas, e todo esse contexto que eu já falei para vocês anteriormente. Busca de metais preciosos, que vai ser uma outra coisa extremamente importante, lembrando que, por exemplo, na África já tinha reinos que já tinham um conhecimento, inclusive na própria Europa, que tinham bastante ouro, então os europeus vão querer isso para eles também. Tentativa de romper monopólio comercial com as cidades italianas, que já estava em enfraquecimento devido ao controle de metade do mar Mediterrâneo pelos islâmicos, e expansão da fé cristã, que é uma das principais justificativas para isso. A gente poderia citar outras coisas, como eu falei, a construção, digamos essa construção do imaginário. Entre os portugueses, principalmente, a gente tem, por exemplo, do João Prestes. Prestes João, na verdade, né? Prestes João, que era um rei imaginário. A gente poderia falar um rei imaginário cristão, que era extremamente poderoso, que iria derrubar o islamismo. Lembrando que os cristãos já tinham um rancinho ali básico dos islâmicos desde a conquista da Península Ibérica. Então os cristãos conseguiram expulsar, né, os islâmicos da Europa, mas ainda se acreditava que esse Prestes João iria aparecer esse rei, que iria ter extrema riqueza, ia trazer uma riqueza absurda para Portugal, e que Portugal iria dominar o mundo e iria acabar com o islamismo e expandindo o cristianismo. Beleza? Tem um documento que eu queria ler para vocês sobre isso. É um texto de Francisco Alves, que fala sobre... Era o imaginário do século XIII. Se liga. Se abriram as cortinas e subitamente vimos Prestes João, ricamente adornado sobre uma plataforma de 6 degraus. Tinha em sua cabeça uma grande coroa de ouro e prata. Uma de suas mãos apoiava uma cruz de prata. Em sua direita, um pajem apoiava uma cruz de prata banhada de pétalas. O Prestes João usava um belo vestido de seda, com bordados de ouro e prata, e uma camisa de seda com mangas largas. Era uma bela vestimenta semelhante a uma batina de um bispo, e ia seus joelhos até o chão. Sua postura e seus modos são inteiramente dignos do poderoso personagem que é. Essa era uma imagem de Prestes João do século XIII, que vai fomentar ainda mais essa expansão marítima. Ok? Pulando os slides, vocês verão as rotas de especiarias que até então se tinha na Europa. A gente tem rotas saindo lá de Constantinopla, indo por todo o mar Mediterrâneo e chegando, por exemplo, em cidades como Nápoles, Roma,
Gênova, Veneza, algumas cidades da Espanha, Cádiz, Cádiz é uma cidade da Espanha, chegando até Lisboa e indo para toda a Europa. No entanto, a gente tem que lembrar que principalmente essa rota verde, a qual vocês devem estar vendo bem aí no mapa de vocês, é uma rota que foi bloqueada pelos islâmicos, acabando, dificultando ainda mais as rotas comerciais dentro da Europa, ok? Pulando mais um pouquinho, a gente ainda tem mais algumas coisas, como o fortalecimento das monarquias, questão que eu já expliquei bastante para vocês, ok? Então vamos lá então, deixa eu pular aqui mais um pouquinho. Ok. Por que então o pioneirismo português? Por que Portugal ele consegue, primeiramente, já no século XV, a conquistar um território tão gigante? Lembrando que se vocês acham que o coronavírus se espalhou rápido, porque se espalhou no mundo, está em todo mundo, porque vocês não sabem como que os portugueses se espalharam no mundo. Cara, os portugueses eram verdadeira uma praga no mundo. Se exigia que portugueses eles viam o sol nascer e o sol se pôr ao mesmo tempo. Puta que pariu, como é que era isso? É muito simples. Os portugueses chegaram no Japão, mano. Então eles viam o sol nascer no Japão, mas viam o sol se pôr ao mesmo tempo em Portugal. Eles estavam espalhados no planeta inteiro. Era a maior potência econômica. Aí você vai pensar, puta que pariu, como os portugueses caíram. E realmente os portugueses caíram muito. Mas por quê? Porque devido ao eles insistiram muito no mercantilismo, enquanto o mundo já caminhava para um capitalismo de mercado. Qual, depois de Portugal e Espanha, qual vai ser a próxima potência econômica? Vai ser a Inglaterra. A Inglaterra que vai criar o que a gente chama de capitalismo industrial, que é o que a gente está vivendo até hoje com a Revolução Industrial. Mas por enquanto vamos ficar no pioneirismo português. Por que os portugueses vão ser os primeiros nessa expansão marítima? Primeiro ponto, que vocês estão vendo aí nos seus slides, centralização prematura. A gente viu na aula passada, no século XIV, os europeus já se formaram como um Estado centralizado. No século XIV, gente. Então, isso eles foram a primeira monarquia absolutista que conseguiu se unificar. O território português é minúsculo, é do tamanho do Estado, menor, se não me engano, do que o Estado do Espírito Santo, de Sergipe, de Rio de Janeiro. Então, é um país bastante pequeno. Beleza, quando se formou essa primeira monarquia absolutista, eles conseguiram manter uma paz duradoura dentro do seu país. Isso fez com que, por exemplo, diferenciasse da Espanha. A Espanha estava dividida e esses reis, que no caso era o Fernando de Aragão e a Isabel de Castela, vivia brigando para ver quem seria o rei da Espanha. Então eles estavam em uma briga interna. Portugal, aconteceu a Revolução de Aves, eles colocaram o Dom João, que é o primeiro português, primeiro rei português da cidade de Aves, como um monarca português. Entendeu? Isso foi uma evolução muito grande para os portugueses. Então, um dos pontos mais importantes que a gente não pode esquecer é a Revolução de Aves, em 1883, que vai fazer com que o rei se mantenha no poder por tanto tempo. Isso vai ser um ponto. Segundo ponto, uma burguesia mercantil atuante. Você tem dentro de Portugal uma burguesia extremamente atuante, que participa de todas as faixas sociais. Eles estão dentro da nobreza, têm relações com a nobreza, têm relações com a igreja, têm relações com o poder absolutista do rei. Inclusive, foi eles que colocaram esse poder absolutista do rei. E, obviamente, se o rei era rei por causa dessa burguesia, esse financiamento da burguesia, logo o rei seria obrigado a dar favorecimentos a essa monarquia, a essa burguesia. Beleza? Devido a essa centralização política, a ausência de brigas internas é outra coisa que, sem brigas internas, ficava mais fácil focar em outra coisa. Nesse caso, foi a expansão marítima. A gente ainda tem a posição geográfica e estratégica favorável. Beleza, Portugal é pequenininho. No entanto, ela está numa região onde tem correntes marítimas de extrema importância. As correntes marítimas passam por Portugal e descem à África, dando maior velocidade e favorecendo essa expansão marítima de Portugal.
Em Portugal, já existia, por acaso, uma expansão marítima na época que eles eram islâmicos? Sim. Em Portugal tinha, por exemplo, antes, na época do islamismo, escolas de sábios de construção de navios. No entanto, com a cristianização de Portugal, essa escola vai se manter, obviamente, de cunho cristão, mas ela ainda vai ser de extremamente importância, que nesse caso ela é conhecida como, está no slide de vocês, Escola de Sagres. A Escola de Sagres tinha tanto portugueses quanto estrangeiros dentro dessa escola para essa formação, essa criação dessa monarquia, da formação de criando novas tecnologias para a navegação. Beleza? E aí, obviamente, essas navegações trariam lucros extremamente vantajosos, que seria essencial para essa expansão. Ok? Então, são os pontos principais porquê da expansão. Beleza, mas aí a gente vai entender agora qual foram as etapas da expansão marítima portuguesa. Ok, uma das primeiras etapas e uma das mais importantes aconteceu em 1915 com a conquista da cidade de Ceuta, em Marrocos. Essa cidade ela é bem próximo do cabo do Estreito de Gibraltar, que fica entre a Espanha e Marrocos. Quem assistiu bem aí Toy Boy vai lembrar que toda hora eles ficam, que é uma série espanhola, eles ficam passando da Espanha para Marrocos, que é uma viagem de menos de 4 horas de navio, que é muito rápido, porque se eu não me engano são menos de 10 quilômetros entre esses dois continentes separados pelo Estreito de Gibraltar. Eles ficam pulando de um lugar para outro na série, e porque é perto. Então, Portugal conquistou a cidade de Ceuta antes da Espanha, mesmo estando mais próximo da Espanha. A Espanha estava brigando entre lá, que briga que se explodam. Então vamos conquistar a cidade de Ceuta. A cidade de Ceuta ficava nessa parte do Estreito de Gibraltar. Conquistando a cidade de Ceuta, você controlava essa passagem entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. Lembrando que isso vai fazer um papel muito grande até mesmo para Portugal controlar o comércio na Europa. O Mar Mediterrâneo ele tinha perdido o seu foco, ele não estava mais conseguindo comercializar. No entanto, ele ainda era importante para o comércio da Europa. Quando Portugal conquista a cidade de Ceuta, ele está expandindo o seu comércio para a própria Europa, mas também expandindo o comércio, tirando o eixo Mediterrâneo e passando por o eixo Atlântico, até chegar ao Atlântico, depois, obviamente, o eixo Índico. Beleza? Então, a primeira cidade vai ser conquistada, vai ser 1915, a cidade de Ceuta. Uma outra conquista extremamente importante para os portugueses aconteceu em 1488 com Bartolomeu Dias. Ele vai conseguir passar o Cabo da Tormenta, até então chamado de Cabo da Tormenta. O Cabo da Tormenta é uma passagem lá na África do Sul, entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. Aquela região tem muitos ventos, quebrava navios, afundava navios e não conseguia passar. É óbvio que até eles chegarem lá, eles fizeram vários comércios, criaram o que a gente chama de feitorias na África para fazer comércio. E tudo isso impulsionou, dando mais riqueza para os portugueses e mais além. Bartolomeu Dias consegue, em 1488, atravessar o Cabo da Boa Esperança. Atravessando o Cabo da Boa Esperança, eles já vão para Moçambique e depois vai fazer novas feitorias do lado oriental da África até chegar nas Índias, que aí já fica mais perto. Então, a gente tem que lembrar que eles vão fazendo todo o chamado périplo africano até chegar na Ásia. Beleza? Aí, obviamente, no final, já quase nos anos 90 de 1400, né? Os espanhóis eles conseguem se unificar e perceberam que eles estão extremamente atrasados nessa expansão. Tanto que acontece que aí eles buscam novas rotas para Índias e bate de frente para o desgosto dos americanos na América. E aí acontece em 1492, Cristóvão Colombo chega na América. Em 1500, uma outra conquista portuguesa, eles conseguem chegar no Brasil, transformando nessa primeira etapa fazer apenas uma política de feitoria. No entanto, se acalma que a gente vai conversar disso na próxima videoaula, ok? Então, em Portugal, em 1500, beleza? Em 1498, Portugal consegue, graças a Vasco da Gama, chegar
nas Índias e conseguem fazer um comércio das Índias. Lembrando que, por exemplo, as Índias têm regiões que até hoje falam português, em Macau, na China, até hoje falam português também. Então você tem vários locais. Os japoneses desenharam os portugueses também chegando lá, mas quando os portugueses chegaram lá, a monarquia era extremamente poderosa, tanto quanto as europeias, beleza? Então, em 1498, está no slide de vocês, eles chegaram via África nas Índias, graças a Vasco da Gama. Em 1500 chega no Brasil e em 1519 o Fernão de Magalhães, que era um espanhol, consegue circular a Terra. Ele vai para as Américas, circula a América do Sul, vai para o Oceano Pacífico, atravessa o Oceano Pacífico inteiro até chegar nas Índias novamente e depois voltando para Portugal, voltando pela África. Então, é a primeira vez em 1519. Pra gente pode parecer pouco, mas isso é muito, pessoal, muito. Anotações: à medida que a navegação em direção ao Sudáfrica, os lusos fundaram feitorias, entrepostos comerciais que serviam para abastecimento de novas embarcações, contribuíam assim para as trocas mercantis com os povos africanos da região. Então, tudo isso favoreceu ainda mais os portugueses. Então, a gente poderia falar que os portugueses só conseguiram chegar na África, na Ásia, graças aos lucros obtidos com as feitorias em Portugal, na África. Ai, meu Deus, vamos lá, de novo. Os portugueses só conseguiram chegar na Ásia graças aos lucros obtidos pela África, ok? Então, quando eles chegaram na África, eles faziam comércio de ouro, mercantilismo, a gente não pode esquecer, de marfim, que é aquele chifre do elefante, e de várias coisas extremamente importantes. Eles favoreciam, lá dentro deles faziam literalmente comércio. Nesses comércios, muitas vezes, eles favoreciam reis, tipo, falavam, olha, se você se converter, se você colocar seu país, isso aconteceu, por exemplo, com o reino de Songhai, se você colocar seu país como cristão, você vai ter mais favorecimento, a gente vai comercializar mais com você, você vai ganhar um lucro muito grande. Então, era vantajoso se converter até então. Então, por isso que eles conseguiram toda essa expansão. Ok? Beleza, gente. Mas e aí? A gente já falou algumas coisas do expansionismo espanhol. Em 1492, acabam os conflitos internos dentro da Europa, dentro da Espanha. O Fernando de Aragão, ele se casa com a Isabel de Costela e assim eles se juntam, juntando essas duas coroas, unificando assim toda a Espanha. Nesse momento, eles percebem que eles deixaram a Portugal se tornar a maior potência econômica da época. Então, eles precisavam urgentemente encontrar novas rotas para a Ásia, que era o principal foco. Ficava rico quem fazia comércio com a Ásia, porque a Ásia tinha ouro, a Ásia tinha especiarias, favorecia a burguesia. Os mesmos motivos que os portugueses tinham, a Espanha também queria esses motivos. No entanto, ela não conseguia mais ir para frente, estar de pé a pau. A Espanha conseguiu fazer conquistas na África, poucas feitorias, o que não favorecia, por exemplo, eles tentarem fazer esse comércio, fazer esse périplo africano. Então, eles precisavam encontrar urgentemente uma nova rota. E aí, tinha um italiano que conseguiu conversar com os reis, esses três reis, né? Esses dois reis da Espanha. E falou bem assim, olha, esses dias aí para trás, lá na Itália, a gente tacou fogo num cara. Ele falava que a Terra era redonda, um absurdo sem igual. Então, será que esse cara tá certo? Se ele tiver certo, a gente pode ir para o Ocidente e circular a Terra e conseguir chegar no Oriente. Sabia-se, já tinha alguns relatos que provavelmente tinham ilhas além mar, ao qual eles poderiam parar e abastecer seus navios, porque provavelmente seria uma viagem longa. Mas que Galileu Galilei falou que a Terra era redonda, então provavelmente conseguiria fazer isso. Lembrando que até então a Terra era plana. Então era uma das coisas que a igreja fazia. Então Galileu ele foi queimado no século XII. Então, século XII não, no século XIII.
Ele foi queimado no século XIII, mas ele já conseguiu observar, juntando coisas que Aristóteles escreveu desde o período... E aí Galileu, ele é renascentista, ele vai trazer ao foco, e isso vai falar, olha, talvez a Terra não é plana igual a gente pensa, existem constatações científicas que eu consigo provar. Isso ia contra a igreja e tacaram fogo nele. No entanto, esse conhecimento, obviamente, se alastrou. E Colombo levou para a Espanha. A Espanha falou bem assim, beleza, se a Terra for redonda, a gente consegue chegar à Índia circulando a Terra. E só que eles compraram essa ideia, mas com ressalvas. Normalmente, as grandes navegações eram feitas na época com 7, 8, 10 navios. O que eles fazem? Eles pegam 3 navios e mandam o Colombo em busca dessa nova rota. Tipo assim, sabe? Vai lá, velho. Se tu morrer, se tu morrer, tá bom. A gente não perdeu tanto assim, não. A burguesia tava querendo isso, espanhola, beleza. E ele sai com 3 navios. Santa Maria, Pinta e Nina. Esses 3 navios, eles vão rumo a essa nova rota. Circulando, Colombo, ele chega no que hoje, na época eles não pensavam isso, né? Ele consegue chegar em 1492, ou seja, pouco tempo depois das duas coroas se unirem, devido a um casamento, ele consegue chegar na América, ele chega nas Ilhas Caribenhas. Chegando nas Ilhas Caribenhas, ele fala, tanto que ele vai ver os nativos, os ameríndios, que o certo é falar ameríndios, ele vai ver os ameríndios e falar assim, olha aí, chegamos da Índia, cara, mais rápido do que a gente pensa, uau, que massa! Só que aí, se lascou, né? Porque não era a Índia, era a América. E aí, isso vai fazer um boom nos próprios conhecimentos espanhóis. Lembrando que Colombo vai, explora e volta lá das Américas, ele volta para a Espanha e fala, olha, encontrei as Índias, foi muito legal, só que eu encontrei uma ilha. E eles mandam novas embarcações para as Américas. Ele vai mandando novas embarcações. Isso tudo em 1992. Eles mandam novas embarcações e aí eles conseguem perceber que não era as Índias. Na verdade, era um novo continente. Tanto que nessa mesma época, a América consegue chegar no continente, tanto que o continente se chama América, por causa do Américo. Ele vai chegar no continente e vai bater de frente com uma civilização absurdamente grande, que são os Incas. Os astecas, aliás. Ele chega com os astecas, que são civilizações mesmo americanas. Os astecas, eles vão chegar e vai perceber que os astecas tinham muito ouro, e aí essa nova terra precisa ser conquistada. E aí a gente entra em uma outra questão. Com o novo continente descoberto, precisava de criar de quem que era esse novo continente. Obviamente, não é das pessoas que já moravam ali há bastante anos, né? Então, foda-se esses ameríndios, foda-se essas pessoas que nem cristãos eles são. Então, isso é nós que somos dono desse novo continente. E a gente vai explorar deles. Então, a primeira coisa que acontece é a chamada Bula Intercosteira, criada por um papa espanhol, né? Se o papa é espanhol, ele vai favorecer quem? Quem? É óbvio que ele vai favorecer a Espanha. Então, essa bula intercosteira vai falar bem assim, beleza, 100 léguas a partir do Cabo Verde, quem vai ser dono? Depois de 100 léguas a partir de Cabo Verde, quem é dono é a Espanha. Portugal vai controlar só até 100 léguas. Beleza, pertenceu à Espanha. Terras do lado oriental pertenciam a Portugal. Então eles vão dividir o mundo com a primeira bula, a bula intercosteira, em 1943. Ok, Portugal foi ver, pegava quase nada. Ele não tinha praticamente nada desse novo continente. E ele falou, tá errado, não faz sentido. Tá errado, isso tá errado. A gente quer mais terras, a gente precisa de mais terras. Obviamente. Portugal estava satisfeito com a África, meu povo? Não estava, não. Eles queriam muito mais. Eles eram uma potência econômica, tal como os Estados. Eles querem mais, cada vez mais. Então, eles pressionam o Papa a criar uma nova... E aí eles fazem... Aí a bula intercosteira não favorecia Portugal, acabou, não deu certo. Em 1494, eles vão fazer um tratado entre dois países. Lembrando que os tratados nessa época, obviamente, tinham o dedo da igreja, então tinham o envolvimento da igreja. Que nesse caso é o tratado mais importante. Lembrando que Bula Intercosteira e o Tratado de Tordesilhas está no slide 8 de vocês. Então, por isso que é importante que vocês façam essas análises. O Tratado de Tordesilhas aconteceu em 1494. E aí, o que esse novo tratado falava? 370 léguas a partir do Cabo de Boa Verde,
depois de 330 léguas, seria da Espanha. A parte oriental de 330 léguas seria de Portugal. Esse tratado, então, ele vai substituir o anterior e ele vai ser levado muito mais a sério, pelo menos até o século XVIII. Até o final do século XVII, na verdade, quando vai se descobrir ouro no Brasil. Porque até então você não tinha, mas aí acalma. Beleza, Portugal tinha uma terra em 1494. Beleza, Portugal tinha uma terra e eles precisavam descobrir a extensão dessas terras. Já sabiam que provavelmente tinha alguma coisa, ele precisava descobrir a extensão dessas terras. E então, em 1500, ele manda Cristóvão Colombo ir para aquele rumo, onde provavelmente para ver se ele encontrava alguma terra por lá que seria de fato de Portugal. E aí ele consegue chegar à chamada Terra de Santa Cruz. Para os portugueses, Terra de Santa Cruz. Aí, só pelo esse nome você já vai lembrar da questão do expansionismo do cristianismo, beleza? Só para esse nome você já tem que sacar. Então já tinha a questão do expansionismo do cristianismo. Chegando na Terra de Santa Cruz, eles vão começar a explorar dessas terras propriamente ditos, ok? Então, no slide 9, vocês vão ver dentro do mapa os dois tratados. O tratado de a Bula Intercosteira, que 100 léguas depois de Cabo Verde não vai ser bosta nenhuma, então, tipo assim, não favorecia Portugal. E depois o tratado de Tordesilhas, que vai ser o mais importante. Professor, quais as consequências das grandes navegações? Porque aí a gente já está numa nova etapa, né, digamos assim. E aí é aquela coisa, né? É possível afirmar, portanto, que ao ressaltar o encontro entre diferentes povos, a expansão marítima marcou o início de uma nova era da humanidade. Essa nova era da humanidade, ela vai ser uma era cultural, uma nova era econômica e uma nova era do eurocentrismo. Mano, o que é isso? Por que cultural? Porque as culturas vão se transformar. As culturas vão se misturar com essa nova expansão marítima, certo? Essas culturas vão começar a encontrar outros povos e vão se misturar. O ouro americano era muito importante, mas o ouro tinha na África, tinha na Europa. Então, não era só o ouro que era importante, mas, por exemplo, a alimentação, as falas. Nossa língua é uma mistura desses povos. Nós temos uma cultura, vamos pensar por nós, como brasileiros do século XXI. Nós temos até hoje culturas misturadas. Então, isso é globalização. A expansão marítima ela é globalização exatamente por causa disso, porque ela é uma interação cultural, é uma interação econômica também. Portugal, a Europa, vai ter nas Américas um principal fonte de exploração de riquezas. Então eles vão puxar das Américas o máximo possível para ganhar grande riqueza por causa disso, certo? Não é só isso? Não é só isso também. A gente tem também as consequências. Tá aí nos slides de vocês, no slide 10. Deslocamento do eixo econômico Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Então eles vão sair, tirar todo o comércio que era então feito no Mar Mediterrâneo e passar para o Oceano Atlântico. Você tem noção o quanto isso é um boom? É literalmente um boom, gente, de expansão comercial. Tirar do Mar Mediterrâneo, que é um mar, e partir para um oceano, não só o Oceano Atlântico, mas o Oceano Índico, é uma coisa absurdamente grandiosa, que vai dar vai lhe dar a compreensão de o tamanho da importância dessa expansão marítima. Fortalecimento das monarquias europeias é outro boom que vai ter durante isso. Graças à expansão marítima, essas monarquias europeias vão se fortalecer, vão ficar ricas cada vez mais. Não só o fortalecimento das monarquias europeias, vai acontecer também o fortalecimento da igreja, vai acontecer também o fortalecimento da burguesia. A expansão marítima vai trazer grandes forças para todos esses três setores: igreja, nobreza e a burguesia. Lembrando que a gente está de fora bem aí, a galera trabalhadora que não tinha grande importância nesse período. Quem fazia acontecer mesmo, no caso, era a burguesia. Então, fortalecimento das monarquias europeias. E um segundo boom de desenvolvimento é, óbvio, o desenvolvimento técnico e científico, que começou no Renascimento, que vai ter o boom durante a expansão marítima. Por quê? Porque atravessar um Oceano Atlântico,
fazer circular o planeta Terra, atravessar o Cabo das Tormentas, que depois vai se chamar Cabo da Esperança. Fazer tudo isso, você precisava de um desenvolvimento técnico absurdamente grande. Então, tudo isso fazia com que eles desenvolvessem cada vez mais. Beleza? Então, ocorreu esse desenvolvimento cada vez maior. Ok, gente? Agora eu vou partir para um novo assunto que também tem relação com a expansão marítima, que é o chamado expansionismo português no périplo africano. Deixa eu só nas minhas anotações aqui. Beleza. O chamado expansionismo português no continente africano. O expansionismo, o chamado périplo africano, ou então rota para o Oriente, foi muito importante para os portugueses. Mas como que a África lidou com isso? O que normalmente cai em relação à África? Lembrando que todos os assuntos que caem sobre expansão marítima, sobre, por exemplo, o próprio continente africano durante o século XVI, do século XV e XVI, são relações sociais. A gente estuda história, então o importante são as relações humanas, a relação social entre todos esses povos. Então, o que normalmente cai? Qual a relação dos europeus com os africanos nesse período? Qual a relação dos africanos com os brasileiros nesse período? Qual a relação desses três povos nesse período? Então, essa relação entre europeu, africano e americano é o que normalmente cai em relação a esses assuntos. Então, no slide 11 vocês vão ver expansionismo português no périplo africano rota. São ocupações estratégicas de navegação por cabotagem. Inclusive alguém de vocês, se não me engano foi a Lívia, me perguntou: professor, o que é cabotagem? Cabotagem é essa navegação pelo litoral, sem sair do litoral. Essa cabotagem foi o que foi feito pelos portugueses na África, fazendo esse périplo africano. Desde a conquista de Celta, atravessando, fazendo essas feitorias em todo o litoral africano, conquistando ilhas africanas como Ilha das Madeiras e tudo mais, fazendo, circulando, atravessando o mar Mediterrâneo, chegando lá em Moçambique e chegando ao propriamente dito na Índia. Então, o slide 11 vai mostrar muito bem isso, beleza? Périplo africano, mas que bosta é périplo africano? Périplo africano está no slide de vocês, é o nome de uma série de viagens realizadas pelos portugueses no século XV, inicialmente pelo mar Mediterrâneo, mas sobretudo na costa da África. O objetivo era encontrar o caminho alternativo para chegar nas Índias e poder trazer os produtos sem ter que comprá-los de Gênova e Veneza. Mas serviu apenas como entrepostos? Serviu apenas como, estamos passando, vamos parar aqui? Não, eles também faziam comércios e exploravam essas regiões da África. Beleza? Isso vai ser, pessoal, essencial, e eu digo essencial para a própria expansão essa própria, digamos, a expansão não, esse comércio na América, porque graças a essas feitorias africanas, graças a essa relação entre europeu e africano, que no Brasil eles vão utilizar mão de obra escrava africana. Não se preocupe que eu vou voltar a me aprofundar disso um pouquinho mais para frente, quando eu estiver falando sobre o início da escravidão, desse início dessa exploração da escravidão europeia levando para a África, levando para a América, beleza? Então, a navegação portuguesa ganhou um importante impulso através do estímulo do infante Dom Henrique. Dom Henrique vai ser um dos nomes mais importantes para essa expansão marítima dos portugueses. Dom Henrique vai se chamar o Rei Navegador ou o Grande Navegador, porque ele vai expandir, ele vai impulsionar essa navegação. Ele que patrocinou grandes saberes da escola de Sagres em busca de novas expedições, em busca de novas tecnologias que pudessem fazer com que os navios portugueses conseguissem chegar o mais distante possível. As navegações responsáveis pela atuação do périplo africano foram Bartolomeu Dias, obviamente com esse cruzamento do mar Mediterrâneo, depois Vasco da Gama, que foi o primeiro a chegar nas Índias, e aí a gente tem outros nomes, como Diogo Cão, Gil Hernanes e Pero de Corvilha, que aí nesse caso é espanhol, que vai conseguir fazer também esse périplo africano, só que sem grandes riquezas, e por isso os espanhóis perceberam que não valia a pena ficar tentando fazer as mesmas coisas que os portugueses já tinham fazendo, porque eles fizeram primeiro. Quais foram as rotas alcançadas? Cara, aí vai trazer uma lista no slide de vocês, no slide 13,
desde Celta até a Brasil, obviamente, Santa Helena, e depois, que é o mais importante, Cabo da Tormenta ou Cabo da Boa Esperança, onde vocês verão as rotas utilizadas pelos portugueses para conseguir chegar às Índias, conseguir chegar à Ásia pelo mar. Então, a primeira viagem de Vasco da Gama mostra bem como é que foi feita essa primeira viagem. Então, dê uma olhada nos slides de vocês, beleza? Aí depois o próximo tem um outro mapa sobre os principais feitorias e possessões portuguesas. Então, os portugueses fizeram uma rede de comércio, pessoal, absurda. E nesse mapa é o que mais vocês têm que pegar. Vocês precisam dar uma olhada com carinho nesse mapa, porque ele vai mostrar não só as feitorias que eram utilizadas para eles pararem, continuar suas viagens, mas o que eles exploravam, como escravos, ouro, sal, que eles levavam da África para a Europa e depois, obviamente, da África para a América. Esse comércio triangular entre Europa, África, América, América, Europa, África. Esse comércio triangular é extremamente importante para a gente entender como que era feito o comércio dentro da África, dentro da América. O Oceano Atlântico vai literalmente se tornar o centro desse planeta, porque graças a ele, você tem o comércio europeu, você tem um comércio americano, você tem um comércio da África e todas as explorações da África, ok? Beleza? Aí, gente, normalmente quando se fala da África, a gente tem que falar principalmente do reino de Songhai. O reino de Songhai não está nos slides de vocês, mas depois eu posso passar só para ter uma base. O reino de Songhai era um importante reino formado principalmente a partir do século XIII. O reino de Songhai vai ganhar bastante força naquela parte bem da África, onde você tem. É uma parte da África que vocês vão ver no mapa de vocês, da cidade de Arguin. Arguin, Cochão, todas essas regiões era do reino de Songhai. De um lado você tinha o deserto do Saara, do outro lado você tinha um Atlântico. Então, no meio desses dois estava o reino de Songhai, que vai ser extremamente importante, vai ser um reino cristão, que vai dar grande poder para Portugal. Então, vai ser um dos principais aliados de Portugal na África, que vai ser um reino cristão. Eles vão adotar o cristianismo até mesmo para conseguir vantagens com os portugueses, e eles vão ter grandes vantagens dentro dessa expansão. Gente, só questões que eu queria falar para a gente encerrar essa primeira videoaula. A África, ela normalmente não tem muitas citações, não tem, se vocês olharem as questões da África, não tem muitas citações da África das nossas provas da federal e nem da estadual. Como eu foco mais nelas, eu vou preferir não me aprofundar muito nisso. Mas o que a gente precisa pensar importante na África do século 13, 14, 15, 16 e 17? A África tinha reinos, obviamente não é um país, tinha vários reinos diferentes, uma construção cultural completamente diferente dos portugueses, uma relação social completamente diferente. Muito se fala assim, os portugueses não criaram, os europeus não criaram a escravidão. De fato, não criaram. Os primeiros da história a utilizar a escravidão foi os egípcios, que eram africanos. Então, a África, a gente poderia falar que a escravidão começou na África. No entanto, a grande chave para entender essa questão é que os europeus, os africanos, eles tinham uma escravidão diferente da utilizada pelos portugueses. Os portugueses transformaram a escravidão em comércio, não só em comércio, transformaram o escravo em produto. Isso foi o grande diferencial. Lembrando que o mercantilismo é a primeira etapa do capitalismo, então a gente já está falando de capitalismo. Transformar o ser humano em escravo é uma coisa dos principais produtos de comércio que vai ser utilizado em Portugal durante toda a expansão. Então, normalmente, quais são as etnias citadas que vai ser grande importância? Principalmente os bantus, os iorubás, os sudaneses, que vai ser os principais escravos que serão levados para o Brasil. No entanto, a gente não pode esquecer que a África é um continente absurdamente grande. Hoje, se eu não me engano, são mais de 12 milhões de pessoas somente na África. Então é um continente
que muitas vezes a gente se pergunta, professor, por que a África é um continente tão pobre? Porque desde o período moderno, desde o começo do primeiro período moderno, a Europa vem explorando dessa África cada vez mais, tirando pessoas da África, explorando o ouro, metais preciosos da África. Depois que a América vai se tornar independente, mano, a África vai continuar sendo explorada pelo neocolonialismo, que nós veremos até junho, ok? Então, basicamente isso. Na nossa próxima aula, a gente vai ver as questões, principalmente da Europa, beleza? Da América Espanhola e América Inglesa, ok? Então eu preciso que vocês pausem um pouquinho as questões, esse vídeo, porque eu vou falar agora sobre as questões que dá uma ideia bem de uma questão que vai cair. Então, pausa o vídeo, ok? Preciso que você pause o vídeo. Pausou? Vai agora na questão. Vamos lá. Questão número 1 sobre América Espanhola. Aliás, expansão marítima, gente. Se eu confundo na aula de aula normal, imagine aqui, né? Isso é dislexia, meu povo, é doença. Ai, ai. Vamos lá, então. No processo de expansão mercantil europeu do século XV e século XVI, Portugal teve um importante papel, chegando a exercer durante algum tempo a supremacia comercial na Europa. Todavia, em meio da aparência prosperidade, a nação empobrecia. Podiam os empreendimentos da coroa ser vantagem para alguns particulares. Época de Portugal. Ao analisarmos o processo de expansão mercantil português, concluímos que a falta de unidade política territorial de Portugal determinar a fragilidade econômica interna. É uma pergunta que está basicamente perguntando por que Portugal conseguiu fazer a expansão marítima, chegar primeiro, ser o primeiro nessa expansão marítima. Por quê? Primeiro ponto, a falta de unidade política, não. A gente viu que um dos principais pontos é a formação de Estados nacionais, sendo Portugal o primeiro império, beleza? O primeiro reino. Bem, a expansão do império acarretava crescentes despesas para o Estado, queda da produtividade agrícola, diminuindo a mão de obra, falta de investimentos industriais, afetando a economia nacional. A expansão do império. Que império? Então não fala em nenhum momento que império é esse, ok? Vamos lá, calma aí. Vamos entender as outras questões. Questão número C. A luta para expulsar os muçulmanos do reino português, que durou até o final do século XV, empobreceu a economia nacional, que ficou carente de capitais. É uma questão importante, por causa que essa burguesia necessitava de um novo mercado. E a guerra foi difícil, gastou dinheiro com muitas guerras. Então, a Europa, principalmente Espanha e Portugal, necessitava de novas rotas comerciais, precisava de ter esse comércio mais abundante. Então, essa C está muito boa, mas vamos ler as próximas. A liberdade comercial praticada pelo Estado português no século XV levou ao escoamento dos lucros para a Espanha, impedindo seu reinvestimento em Portugal. Gente, liberdade econômica é uma coisa que não existe na formação dos Estados nacionais, porque a gente já estudou mercantilismo. Mercantilismo é protecionismo, é proteção do mercado interno, então é totalmente ao contrário, beleza? Aí, o empreendimento marítimo português revelou-se tímido, permanecendo Veneza como principal centro de distribuição dos produtos asiáticos durante todo o século XVI. É aquela questão que a gente já falou. Empreendimento marítimo português não foi nada tímido. Eles causaram uma grande expansão comercial. Então não tem nada de tímido. Ficando como resposta correta mesmo a C. A luta para expulsar os muçulmanos do reino de Portugal, que durou até o final do século XV. Empobreceu a economia nacional, que ficou carente de capitais. Então essa luta causou uns grandes problemas para Portugal, beleza? Impulsionando ainda mais essa nova rota para as Índias. Eles necessitavam, e aí encontrando isso, fazendo a cabotagem ou périplo africano, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É minha primeira aula vídeo, então me desculpe aí alguns erros. Fico gaguejando porque eu me confundo bastante. Às vezes, eu sou um professor que gosta de dar aula de olho no olho, mas espero que vocês tenham gostado e vamos para a próxima aula. Lembrando que eu preciso que vocês, repetindo, vocês precisam ficar indo na aula e nos slides, porque eu ainda não aprendi a colocar os slides aqui. Até dei aula deixando esse espaço, mas eu não consegui ainda. Vamos para a próxima aula?